Olá, gostaria de convidar vocês para uma aula com o professor Augusto Rodrigues, professor de literatura comparada da Universidade de Brasília, sobre o aventureiro alemão Hans Staden. Porque os diretores do Colégio Alemão de São Paulo, que é hoje o Colégio Visconde de Porto Seguro, deram ao arquivo da imigração alemã, que foi fundado em 1938, o nome Associação Hans Staden. Porque o fuzileiro Hans Staden, que serviu na Guerra de Schmalkalden entre 1546 e 1547, ao lado dos protestantes contra o imperador Carlos V, viajou depois para Portugal e queria conhecer o mundo. Em 2 viagens, chegou a conhecer o Brasil, onde foi preso quando serviu como comandante do Forte de São João de Bertioga, pelos índios da tribo Tupinambás, levado para a aldeia de Ubatuba, onde permaneceu preso durante 9 meses, sempre ameaçado de ser devorado. Com sorte e sua crença religiosa, conseguiu ser liberado para um barco francês e voltou em 1554 ao seu estado natal de Hessen. O seu relato sobre a vida com o povo nativo no Brasil despertou tanto interesse que seu pai, que era professor de uma escola elementar em Wolfhagen, passou o escrito para um professor da Universidade de Marburgo, onde o livro foi publicado em 1557. Devido que eram histórias vividas, o livro teve muito sucesso, foi reeditado e traduzido em vários outros idiomas. Para nós, no Brasil, o livro tem a importância que foi o primeiro livro escrito sobre o Brasil. Agradecemos ao professor Augusto Rodrigues, que é também poeta e escritor de livros infanto-juvenis, que ele nos apresenta uma aula sobre o aspecto histórico e uma comparação com a vida moderna e a antropologia. O título dessa aula pública é Literatura de Campo na Travessia de Hans Staden, História, Antropofagia e Atualidade do Viajante Escritor. A gente tem umas palavrinhas que direcionam a nossa fala aqui. Por exemplo, a ideia de história. Se na época do Hans Staden, no século XVI, ele viajou e transformou isso em narrativa, em livro, né? Quase 4 séculos depois, né, a gente tem uma memória dessa narrativa. Agora, esse livro, né, A História Verdadeira, de alguma maneira, ele também é um relato específico da relação de um europeu com a cultura antropófaga, né, com a cultura canibal, de pessoas que comiam carnes de pessoas. Então, olha um elemento interessante que vai cruzando a ideia de história e a ideia de antropofagia. Ao mesmo tempo, já que a gente está no começo do século XXI, a gente vai pensar um pouco sobre a atualidade desse viajante escritor. O que é esse relato, né? O que é ler esse relato nesse princípio de século XXI, né? Depois de atravessar mais de 3 séculos de narrativa. E para pensar essa atualidade, a própria situação que a gente está vivendo, o isolamento, né? De alguma maneira é um convite para a criação dessa exposição virtual, que recebe o nome Entre Agentes Antropófagas, o livro de Hans Staden de 1557. Pensemos juntos. Hans Staden fez parte de um enorme grupo de europeus que atravessou o Oceano Atlântico, né, em constante navegação. Agora, na nossa aula pública, na nossa exposição virtual, na nossa aula digital, o que a gente está fazendo? A gente também está navegando, mas não pelos mares, mas pela internet. Então, é muito interessante pensar esses cruzamentos, né, entre essa história que vai sendo recontada, esse livro que vai se transformando em vídeo,
e as várias narrativas que se desdobraram a partir do livro do Hans Staden. No século XVI, nesse período que a gente chama de grandes navegações, o que a gente tem é esse conjunto de pessoas migrando para essa parte do mundo chamada, então, de Novo Mundo. E o Hans Staden, esse aventureiro, se propõe a publicar um livro. Então, é interessante pensar, né, nesse processo. A gente teve muitos viajantes, a gente teve intelectuais, a gente teve cientistas que já viajavam com esse propósito, que era escrever um livro quando voltasse ou durante o processo e publicar quando voltasse. Para o Hans Staden, isso surgiu em um curto prazo, um período de curto prazo, e ao mesmo tempo já motivado, né, por esse relato da antropofagia. Então eu queria começar a partir de uma ideia dele mesmo, que ele diz: olha, expus aqui e ali suficientemente o pensamento que me levou a escrever esse livrinho. Então, essa dedicatória que ele faz ao leitor, essa conversa que ele faz ao leitor, já traz vários elementos. Claro, a própria ideia de vender o livro, de publicar e vender o livro, mas, ao mesmo tempo, a ideia de convencer as pessoas do que ele realmente havia experienciado, porque eram novidades, né? Eram relatos de coisas muito novas, né, para o mundo europeu. Então, isso aparece ao longo de todo o livro, com esse cuidado antropológico, esse cuidado etnográfico, esse que é, na verdade, o que a gente chama de literatura descritiva, né? O que a gente aprende na escola, né, como literatura descritiva. Então, a gente vê também no livro do Hans Staden, né, esse desejo de relatar, né? Viajar era preciso, migrar era preciso, mas contar a história também era preciso. Mas tem uma coisa muito interessante, porque a gente teve muitos viajantes, milhares de viajantes, mas poucos realmente transformaram a sua experiência em livro. Então, olha que interessante, o Hans Staden viaja, transforma em livro, e séculos depois a gente está aqui para pensar esse livro, pensar essa viagem. E olha que bacana, porque o livro agora passa a ser também essa viagem, passa a ser essa experiência histórica, essa experiência de memória. Então a gente tem a viagem da época e a gente tem a viagem hoje, né, com esse apoio. Então o Hans Staden agora é o nosso guia. Ele me lembra muito o Marco Polo, o italiano também, que motivou o Cristóvão Colombo, que também viajou pela Ásia, e quando voltou, ninguém também acreditou nele. Eles diziam: isso aí é conversa. Chamavam na Itália de il milione. Então, o Hans Staden passou também o mesmo processo na Alemanha. E precisou da universidade, de vários intelectuais, para corroborarem a narrativa dele. E tem uma coisa que me chama muita atenção, que eu quero compartilhar com vocês. Claro, vocês já conhecem o livro, mas é aquele título enorme, que é uma marca também dos títulos dos livros e dos capítulos do que foi produzido no século XVI. Se vocês procurarem o Dom Quixote, por exemplo, vocês vão ver que cada capítulo tem um título gigantesco, que já conta uma espécie de parte da história. Vamos ao título do livro do Hans Staden. A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes devoradores de homens, encontrados no Novo Mundo, a América, e desconhecidos antes e depois do nascimento de Cristo na terra de Hessen, até os últimos 2 anos passados, quando o próprio Hans Staden de Homberg, em Hessen, os conheceu, e agora os traz ao conhecimento do público por meio da impressão deste livro. Então, olha quantas informações a gente tem no título. Esse título já vinha impresso na capa, é muito interessante pensar isso. E me lembra muito, já que a gente está pensando num universo digital, um universo virtual, me lembra um pouco, não é, o trailer do cinema. Então, ele é aquela história condensada, mas que você já tem a experiência de atravessar toda a narrativa. Então, é bem interessante pensar esse processo da escolha do título, da construção desde a capa do livro, para convencer as pessoas também dessa verdadeira história, ou essa história verdadeira. Vamos lembrar então, o livro foi publicado em 1557. Nesse período a gente tem várias obras que são relatos de viagem, porque, como a gente falou, essa migração constante. E essa literatura que foi produzida nos primeiros séculos da América, o continente americano como um todo,
está sempre ligado à ideia de relato de viagem. Por isso essa ideia da literatura de campo. Não é só a literatura de campo de futebol, não, mas é a literatura de quem vai a campo, de quem se desloca para conhecer, de quem se desloca para escrever e que de alguma maneira volta para contar, né? Que faz esse processo de migração e de retorno para elaborar a sua escrita. E isso implica o quê? O encontro com o outro, o encontro com uma outra identidade, né? Implica uma relação de alteridade. Por isso a gente pensou em duas palavras que vêm do Guimarães Rosa, embora a gente use de modo geral, são as margens e as travessias. Então, quer dizer, as travessias oceânicas, as travessias de navios, também eram travessias com várias bagagens culturais, com várias visões de mundo e que se deparavam com essas outras bagagens culturais, com essas outras visões de mundo completamente diferentes. E por que a gente fala de margem? Porque com essas viagens, essas margens elas iam se alargando, né? Uma espécie de enfronteiramento que caminha para uma palavra nova, né? Para uma palavra da geografia, uma espécie de encontro com a geopoesia. Então, tudo que foi escrito nos nossos primeiros séculos, se a gente pensar no século XVI, XVII, XVIII, ainda tem essa movimentação, esse caldeirão de cultura. Então, tem o caráter descritivo pelas travessias, então é contar as experiências, mas tem esse caráter explorador, que é a ampliação das margens, ampliação do mundo, ampliação da visão de mundo. Então, a gente vai ter viajantes, exploradores, cientistas, cronistas, e principalmente isso aparece na história verdadeira, que é ainda a relação dos portugueses com o litoral do que a gente chama de Brasil. E a história do Hans Staden, ela está muito ligada a esse litoral, embora a gente tenha alguns elementos já das narrativas de dentro, a narrativa da selva, a narrativa da silva, não é? Ao mesmo tempo, o que a gente tem, pensando no livro da Ana Miranda, que ela chama de Desmundo, a gente tem um mundo que está se construindo ainda, e é um mundo de constante mudança, um processo de violência muito grande, de exploração do trabalho do outro, de exploração da terra, uma busca constante de expansão do comércio no século XVI, e isso vai aparecer no livro o tempo todo. O que a gente tem nesse livro? Um verdadeiro caldeirão cultural. E esse caldeirão cultural vai apresentar o quê? A antropofagia como prática cultural, e a antropofagia também como uma prática de pensamento. Então, ao longo dos nossos séculos, a gente tem esse encontro, esse confronto, inclusive cultural, religioso, com essa prática do canibalismo, que para os habitantes dessa terra era uma coisa normal, já era uma prática de sobrevivência, não só de combate com o outro, mas também uma prática religiosa, uma prática, né? Os próprios hábitos culturais já previam esse confronto e esse encontro com a carne do outro. Então, quer dizer, se na Europa a gente tinha lá os reis, né, que financiaram a colonização espanhola, a colonização portuguesa na América, no que a gente chama hoje de América Latina, por exemplo, a gente tem essa perspectiva, por exemplo, da exploração do outro, que é uma exploração colonial. Então, se para uns comer carne humana era um problema, mas para outros escravizar não seria um problema. E, dadas as possíveis proporções, são crimes bárbaros, se a gente for pensar. Só que um era autorizado por uma lógica cultural, uma lógica que eles chamavam de civilizatória, e o outro era negado porque era diferente. Então é interessante a gente pensar isso. Agora, essa tradução, com essa gama de detalhes, vai surgir para a gente aos olhos de um alemão, que de alguma maneira não estava no centro desse processo colonizador, embora estivesse nas mediações, mas não está exatamente nessa estrutura. Então isso é bem interessante de pensar também. Vamos pensar um pouco na atualidade, para depois a gente percorrer o livro com mais acuidade, com mais detalhes.
Eu fico pensando essa expressão que a gente usa para o universo do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, que é o universo expandido. Então, o Hans Staden, ele foi atravessando as suas narrativas, foram atravessando a história da nossa cultura. Então, é interessante pensar como esse relato desse aventureiro que vai se tornar escritor, foi passando por várias obras, foi contaminando, para a gente pensar com o termo da nossa época, no isolamento, vários pensamentos e várias estruturas de escrita, de relação com o outro. Então, a gente tem, vou trazer alguns exemplos, né? Se a gente pensar na literatura do século XIX, um bom exemplo que é a literatura indianista, a presença dos povos indígenas relatadas pelo outro, pelo homem da cidade, pelo homem que domina a escrita. E como isso vai surgindo, como isso é contado. A gente tem, por exemplo, um personagem histórico, que é o Brás Cubas, que inclusive vai tentar, né, dar a ordem, né, para libertar o Hans Staden, e aí vem o Machado de Assis e escreve um livro que se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, quer dizer, o personagem com esse mesmo nome de um personagem histórico. A gente tem o Macunaíma, que hoje vários autores também, pensadores indígenas, colocam como Macunaíma, né? Então o Mário de Andrade vai registrar como Macunaíma, mas em Roraima a gente tem a expressão Macunaíma. Enfim, são várias narrativas indígenas que o Mário de Andrade vai concentrar a partir da ideia da pedra Muiractã e que vai se transformar num livro, um livro importantíssimo e muito famoso, e que vai circular justamente num período aí em São Paulo, que vai lembrar as narrativas do Hans Staden. Não por acaso, um outro escritor importante, o Oswald de Andrade, vai escrever um livro que se chama Pau-Brasil, que também é uma espécie de relato de um viajante atravessando a história do país. Atravessando a história desde o século XVI, com a chegada dos portugueses, pensando no Brasil, mas atravessando também a ideia da antropofagia. Então, a antropofagia vai saindo da ideia do capitalismo e vai se transformando numa estrutura de pensamento nacional. E aí a gente tem agora, quase um século, completando um século, em 1922, 2022, a Semana de Arte Moderna, que é fomentada, dentre tantas coisas, claro, a gente tem os retratistas, a gente tem os retratos do Brasil, os artistas do Brasil, mas a antropofagia é a base que vai movimentar essas ideias. Tem uma passagem muito interessante no livro, que o Hans Staden vai dizer, olha, não é, vai dizer para um indígena, olha, não é natural um animal comer a carne do mesmo animal. E aí, se eu não me engano, é o Cunhambebe, ele diz, olha, eu não sou um ser humano, eu sou uma onça, eu sou um Yaguareté, né? Eu sou um jaguareté. É bem interessante isso, que isso vai voltar na década de 50, 1950, 1960, com Guimarães Rosa. Um dos contos mais importantes do Guimarães Rosa se chama Meu Tio Yaguareté. E está na base, né, a partir do livro do Hans Staden. Um dos textos mais importantes escrito em Minas por um escritor brasileiro, vai fazer o ponto de contato. E tem uma coisa muito importante ali, se a gente pensar como o Hans Staden está descrevendo a cultura indígena e a cultura específica dos Tupinambá, dos Tupiniquins, se a gente pensar nos dois grupos específicos que ele vai conviver e que ele vai trazer informações, o Guimarães Rosa já está mostrando um problema que ainda continua muito atual, que é o desaparecimento de várias etnias, de vários grupos indígenas. Então, essa ideia de meu destino é ser uma onça, eu sou uma onça, também tem esse confronto. É como se o indígena, a comer esse outro, né, no caso o estrangeiro que veio para explorar a terra, ele também estivesse se defendendo. Se ele tivesse usado isso como confronto, talvez não tivesse sido dizimado. Quantas populações, quantas línguas, quantas civilizações desapareceram, não é? Pensando ainda no universo expandido, a gente tem dois filmes diretamente ligados ao Hans Staden, que é o Como Era Gostoso, Meu Francês, do Nelson Pereira dos Santos, de 1971, que é um livro muito interessante, porque nesse caldeirão cultural, vocês que já conhecem o livro, ou que já visitaram a exposição virtual,
tinha um problema entre o Hans Staden ser português, que ele seria comido, porque ele seria inimigo, e ele ser francês. Só que, na verdade, ele era alemão, então ele também ficou nessa cruzada entre os franceses, portugueses, os tupiniquim e os tupinambá. E, posteriormente, a gente teve um filme que é já muito ligado à biografia do Hans Staden, esse período biográfico, né, esse período que ele vai constituir como livro, que se chama justamente Hans Staden, que é do Luiz Alberto Pereira, que é um filme de 1999, e que tem um ritmo, que tenta apresentar tudo que está ali, de alguma maneira, né, uma tradução coletiva do livro do Hans Staden, com uma especificidade muito interessante, que é a música da Marlui Miranda. Então a gente tem várias composições atravessando o filme, o que dá um colorido muito especial para a história verdadeira. Ainda pensando nesse universo expandido e a importância que Hans Staden vai ganhar no século XX, e para pensar a sua atualidade hoje, não por acaso, é transformado numa exposição virtual, dos livros que eu mais gosto, que acho mais interessante para conhecer o Hans Staden, principalmente para os mais jovens, é o livro que o Monteiro Lobato vai escrever entre 1925 e 1927. Ele vai fazer uma publicação em 25 e depois faz a publicação das Aventuras de Hans Staden, já ligado ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então é a história do Hans Staden contado pela avó de Pedrinho e Narizinho, que é a Dona Benta. E o livro é muito interessante porque ele tem uma estrutura de contadores de histórias. E a Dona Benta aparece como aquela nossa avó que conta as histórias. Então ganha uma duplicidade. É o Hans Staden que vem ao Brasil, né? Vem a esse novo mundo, tem essas experiências, volta e transforma em livro. E depois Monteiro Lobato, ali também, né? Na região ali de Ubatuba, Bertioga, vai fazer esse relato. Agora com essa roupagem, né, do que a gente chama de literatura infanto-juvenil. Só que ele traz um colorido diferente, ele atualiza já no século XX, né, todo o percurso do Hans Staden. Então, o que a gente tem? A gente tem um pouco dos elementos biográficos dentro das possibilidades, porque também a gente não tem muitas informações sobre a vida toda do Hans Staden. Ele é mais conhecido justamente pelo seu período na América, pelo seu período no Brasil. E aí a gente tem a relação dele com os índios. Ele fez 2 viagens, então ele vem uma vez, fica pouco tempo, volta para Lisboa, depois já embarca em um navio espanhol para ir onde é a região sul, entre o Uruguai, a Argentina e o Brasil, mas acaba não dando certo essa viagem, fica no Brasil novamente, então é o que chama de segunda viagem. Vai descrever a terra, vai falar dos naufrágios, né? Vai ter a experiência trabalhando num forte, e isso vai reverberar depois, os índios ficam sabendo que ele atirava neles. Bom, depois ele é capturado, e aí tem essa relação com a religiosidade, né? Os chucares, os maracás indígenas, que ele vai olhar e falar, nossa, eu sou cristão, eles têm outros deuses, outras narrativas. O contato com os franceses, vai falar de outros alemães que viajaram com ele. E tudo isso é contado de uma forma muito divertida pelo Monteiro Lobato. E, ao mesmo tempo, essa questão muito séria que são as cenas do canibalismo. Mas olha como eu falei para vocês, né? A gente está ali entre a Semana de Arte Moderna, 1922, o Lobato escrevendo entre 1925 e 1927. Então, olha um ponto de contato aí muito positivo, aparentemente seria negativo, mas é positivo entre o próprio Monteiro Lobato e essa turma aí da Semana de 22. E como o canibalismo estava ligado a períodos específicos, ligado ao conflito, ligado à guerra, ligado à festa, ligado à alimentação. Quer dizer, e ao mesmo tempo, o Hans Staden esse tempo todo vai ficar 9 meses, né, com os indígenas, tentando escapar, tentando sobreviver, assistindo vários portugueses, né, miscigenados ou até indígenas inimigos, né, virando comida.
Então, é muito interessante pensar a possibilidade do Hans Staden nas escolas, a partir do Monteiro Lobato, a partir da própria obra, então vários caminhos desse universo expandido. Ao mesmo tempo, hoje a gente tem outros autores, né, autores indígenas, produzindo uma literatura muito interessante e que trazendo essa voz indígena. Então, se no século XVI a gente tem sempre o branco, o colonizador, o aventureiro, o europeu contando essas narrativas, hoje a gente tem vários escritores, Daniel Munduruku, a gente tem um escritor muito importante, o Cristino Wapichana, que vai fazer vários relatos, né, sobre esse processo indígena no Brasil e essa atualidade. Então, a gente denominou várias vezes o Hans Staden como um aventureiro que transformou as suas aventuras em livro. Hoje a gente chama também essa forma de literatura de campo, esse deslocamento, né, como uma espécie de etnografia. Só que é uma etnografia que tem os seus elementos literários também, que tem essa criação que traz a voz do outro, né? Então, a gente tem na obra do Hans Staden, que é um relato do caldeirão cultural, vários povos, né, que a gente pode chamar também de várias etnias que viviam aqui na América. A gente tem essas etnias ou povos europeus que também migravam, né, nesse processo de descoberta desse mundo, dessa outra parte do mundo que eles não conheciam, né? A gente tem esses processos de conflitos da colonização, então são vários povos tentando colonizar várias porções de terra, e a gente tem os povos que aqui viviam com uma certa resistência. Então, ao mesmo tempo, a gente tem relatos da cristianização, isso é muito forte na narrativa do Hans Staden. Então, o livro todo é atravessado por sua narrativa cristã, por sua relação com Deus, com esse Deus que tem a cruz como símbolo, ao contrário do Deus indígena que tem a maracá. Então, isso também é muito forte, né? Uma potência no seu livro. Ao mesmo tempo, quando vocês lerem o livro com bastante cuidado, ou relerem, já leram, é muito importante como ele já coloca as rotas de comércio, ou passando pela Ilha da Madeira, ou passando pela África. Então, o livro também tem essas especificidades. Imaginem vocês, os viajantes, a partir do século XVII, que tiveram acesso ao livro do Hans Staden. Já tiveram vários elementos. Então, a gente tem essa tradição, para ficar com o nosso pensamento aqui hoje, também desses alemães que viajaram pelo Brasil, que viajaram pela América para contar as suas histórias. Então, são alemães etnógrafos, né? Por exemplo, tem duas figuras muito importantes, que são Spix e Marcius, né? Que já também saíram do litoral, ao contrário do Hans Staden, e foram para o Brasil de dentro, o Brasil central, o Brasil longe do mar. E recentemente a gente tem dois alemães também fazendo esses percursos, que são o Willy Bolle e o Eckhard Kupfer, com quem eu tive o prazer de viajar pela floresta amazônica. Estivemos quase 40 horas viajando pela floresta e foram experiências muito interessantes, com aqueles rios gigantescos, com aquela floresta infindável, mas que também com perigo de muita queimada, de muita destruição, e ainda, né, continuam atacando as aldeias, as reservas indígenas. Então, quer dizer, um processo que começou no século XVI, registrado pelo Hans Staden, e que continua ainda hoje. Basicamente, a gente tem dois cenários muito específicos que compõem um cenário só, que são aqueles lugares mais próximos de onde a narrativa se concentra, que é quando o Hans Staden vai ficar em cativeiro, que é Bertioga e Ubatuba, e alguns personagens principais, ele vai conversar mais, vai conviver mais, por exemplo, o Cunhambebe, o Abati Poçanga, que é para quem ele vai ser dado de presente, para ser comido. É muito interessante como o Hans Staden vai convivendo com as lideranças, as mulheres, né? Vendo as práticas, discutindo diferentes religiões, negociando, né, a força do Deus dele com os deuses indígenas. Então é bem interessante. Basicamente, o que a gente tem são os Tupinambá,
que seriam amigos dos franceses e que vão, né, sequestrar, pegar o Hans Staden para virar comida, né? Tem essa ideia, né, de que quando ele chega lá na aldeia, ele vai gritar, né? Ah, a comida de vocês chegou, a comida de vocês chegou, pulando no pessoal. É bem interessante essa imagem, chega a ser engraçada, e que depois vai ser explorada no cinema pelos modernistas. E ao mesmo tempo a gente tem os Tupiniquim, que às vezes a gente chama de Tupi, né? E que seriam os amigos dos portugueses, né? Do traço, né? Do tronco comum, os Tupi. E, além disso, então, portugueses e franceses nesse século XVI, e, ao mesmo tempo, os alemães, né? Alguns alemães circulando, os europeus, de modo geral, né? Então, a gente tem esse caldeirão cultural. Outras etnias aparecem e isso é muito interessante para nós. Então, a gente tem os Guaianá, os Guaitacás, os Marajá, os Maracajá e os Carajá. Quando vocês forem escrever sobre questões indígenas, prestem bastante atenção que na antropologia a gente sempre escreve sem o S. Então a gente coloca o artigo no plural, mas o nome do grupo indígena a gente coloca no singular. Então a gente diz os Carajá, os Maracajá, e não Maracajás ou Carajás, mas usualmente a gente pode usar, mas se você estiver pensando antropologicamente, numa redação, por exemplo, é interessante já saber dessas especificidades. Não é? Vamos pensar a narrativa do Hans Staden de cunho antropológico, né, como etnografia. Pensar essa narrativa com seu cunho antropológico, como etnografia, a gente tem muitos elementos. É um livro de uma diversidade cultural, de fauna, flora, de hábitos culturais muito interessantes. É uma riqueza inesgotável que o Hans Staden já traz para a gente. Então ele tem os hábitos culturais dos Tupinambá, que vai se concentrar, ele vai ficar refém deles, né? Ficou ameaçado de ser comido por eles, ser devorado por eles. Mas a gente tem, por exemplo, a ideia da caça, da pesca, a rede para pescar, a rede para dormir, como construir o fogo, né? Com a madeira, o baçu e bá, a flecha com dente de tubarão, a flecha com veneno, uma espécie de fumaça para tirar o inimigo do esconderijo, que era fazer uma fumaça com pimenta. Então, a gente tem várias estratégias de sobrevivência. A gente tem a prática da própria comida, né, o que a gente chama do moquém, que é embalar a comida para cozinhar. A gente tem a relação do indígena com a farinha, as várias formas de usar farinha, até hoje muito conhecidas, que é o tipiti ou tapiti, dependendo da região. No livro é tipiti, no centro-oeste, em Goiás, a gente conhece como tapiti. A gente tem a farinha como carimã, que a gente encontra no norte, no nordeste, que é o que é usado até hoje para fazer o beiju. E tem também essa farinha misturada com carne, principalmente com peixe, né? Uma farinha seca, com a carne assada, reaçada, né? Que vai secando. A gente tem as bebidas também, que são descritas, né? A gente conhece a bebida do milho, que é o cauim, e na narrativa do Hans Staden aparece a bebida com mandioca, que é aquele processo, né, de mastigar a raiz e fermentar e depois usar nas festividades, como, né, todas as culturas têm as suas bebidas etílicas. Bom, a gente tem a descrição dos ornatos com pedras e penas, a gente tem vários objetos, esses objetos, inclusive, circulavam nas trocas, eram levados para a Europa para serem conhecidos. Eu acho interessante também o que a gente chama de a segunda parte, né, esse segundo livro dentro do livro, como o Hans Staden vai fazendo a descrição. Então, enquanto ele conta a experiência dele, essas descrições vão atravessando o cotidiano, mas depois ele para fazer detalhadamente. Aí ele fala da forma de governo, como é que eles se estruturavam, uma espécie de hierarquia quase natural, o respeito aos mais velhos,
os guerreiros se destacando, tendo um poder de voz, mas sempre uma cultura com muito respeito, sem essa ganância por bens, né? Então, uma relação muito diferente com o mundo da que o europeu já vinha desenvolvendo ao longo de vários séculos e que os trouxe para colonizar, para explorar, para pilhar e para escravizar o outro. E aí a gente tem vários, né? Os ornatos corporais, a gente tem as práticas religiosas, a gente tem os pajés, a gente tem as profetisas, a gente tem inclusive os gritos de guerra, a preparação para a guerra. Então a gente tem vários elementos. A fauna, flora, né, também descrita pelo Hans Staden. A gente tem uma quantidade de animais, alguns hoje até em extinção, mas ele vai trazer, né, o caititu, que é o porco do mato, os macacos, os saruês, os lagartos, a capivara, enfim, um conjunto. Os índios que já comiam mel, então já aparece as abelhas. A gente tem várias árvores, genipapo, algodão, a pimenta, enfim, essa quantidade de raízes que serviam aí para o comércio. Então é muito interessante esse conjunto de detalhes que o Hans Staden traz e que vai colocar em xeque também essa ideia da história verdadeira e a verdadeira história de Hans Staden. Vamos retomar a ideia de estar entre agentes antropófagas, que gerou esse livro do Hans Staden de 1557, essa exposição virtual aí, produzida pela Fundação Márcios Staden, pela Fundação Visconde de Porto Seguro. Vamos fazer um passeio por essa exposição virtual. Eu gostei muito dessa ideia de uma exposição virtual, porque é uma forma também, né, em tempo de isolamento, a gente poder viajar, poder navegar com as máquinas, né, e estar em contato com o mundo todo, que começou nesse século XVI, nesse século do Hans Staden, e que agora, né, está envolvendo todo mundo, mas que também gera alguns problemas, como a própria pandemia. Então, eu gostei muito dessa exposição virtual, essa ideia que eles trazem, né, da escrita como culto, como a questão do cristianismo é muito forte na obra, como basicamente em todas as obras que circularam nesses séculos, século XV, XVI, XVII, porque essa questão da cristianização do Novo Mundo, da América, era uma questão muito forte, que envolvia não só o elemento cultural, mas também o elemento econômico. E a exposição ela vai mostrar esse livro como aventura, e essa aventura no Brasil. Então, conta da primeira viagem, né, em 1548, quando o Hans Staden vem por um curto período. É muito interessante pensar isso, como ele está buscando, né, uma alternativa para ele mesmo, né, quase uma forma de trabalho mesmo, e aventura. Só que a viagem dura um período curto, as coisas não funcionam muito bem, ele volta para a Europa, volta para Portugal, e em pouco tempo ele já embarca, né, numa nova aventura, já em 1550, e que é essa que vai gerar o livro, que é quando ele vai ser preso, né, vai ser colocado em cativeiro, né, a gente coloca lá como um cativeiro de Staden. E aí o cenário, como eu falei, é Ubatuba, e aí as práticas culturais que ele vai colocando em choque, né, ele vai se deparando com essas diferenças, e ao mesmo tempo com essa eminência de poder se ter transformado em comida. E aí também, ao mesmo tempo, ele já, como escritor, como esse que está contando, né, como alguém que Deus teria deixado vivo. E ele viu vários portugueses, né, sendo devorados. E o processo de libertação dele é muito interessante, porque ele vai contando ao longo do livro as várias artimanhas, os vários artifícios, né? O encontro com o francês. Ele se diz francês, mas ele não sabe falar francês. E aí, quando encontra um francês, o francês fala: não, esse aí não fala francês, é português, pode comer. Então é bem interessante. E às vezes os brancos, os europeus, não podiam libertá-lo para não ter problema com os Tupinambá. Então era uma negociação difícil. E aí, né, a artimanha para ser liberto, né, ele conseguir chegar no navio, e aí os portugueses apresentarem, né, os franceses apresentarem um conjunto de pessoas dizendo: olha, são os irmãos dele, eles estão lamentando a ausência dele, né, até ele ser liberto. Então é um processo muito interessante, e isso vai aparecer na exposição virtual.
E isso que eu falei da etnografia também está na exposição. Como esse viajante vai trazer vários elementos, né, vários detalhes, né? Então, quer dizer, a situação dos povoados, né? Como eram os Tupinambá, né? Como é que eles moravam, como é que eles comiam, como é que eles viviam, todos esses elementos, né? Esses detalhes de uma memória histórica, né? De uma memória antropológica, né? E todos os detalhes o Hans Staden vai descrevendo ao longo do livro. É, Ao mesmo tempo, tem uma questão na exposição virtual e que é um convite para a gente pensar junto, pensar com essa juventude aí que está em casa também. A família Staden, a família do Hans Staden, a gente não tem muitas informações, a gente não tem muitos dados sobre isso. Então, eu fiquei pensando em propor uma aventura para a gente, depois de atravessar essa conversa, de atravessar essa visita no YouTube, como a gente poderia trazer relatos, por exemplo, imaginar a infância do Hans Staden, a juventude do Hans Staden, como é que era o Hans Staden na Alemanha, nos vários lugares que ele passou, em Wolfhagen, em Hesse, como seria, né, essa experiência, e a experiência da publicação em Marburgo, né, como é que circulavam os livros. Então a gente tem vários detalhes aí que a gente pode imaginar e que a gente pode criar junto. O que vocês acham de a gente pensar essa exposição virtual como um elemento, uma forma de trazer novos elementos biográficos para a vida do Hans Staden? Vocês topam? Eu vou trazer um capítulo e vocês vão fazer os outros. Então, a partir dessa ideia da exposição virtual, eu me senti provocado a também contar a história do Hans Staden. E eu fiquei pensando quais seriam as formas de contar essa história. Então, a gente tem o vídeo, a gente tem o nosso encontro aqui, né, nessa aula pública, e entre agentes antropófagos e entre agentes do século XXI navegando pela rede, não é? E tudo isso lembrando o livro do Hans Staden, que movimentou todas as nossas imagens, todas as nossas ideias. Mas eu fiquei pensando uma forma também de conviver, mesmo à distância, com os alunos do Colégio Visconde de Porto Seguro, os alunos do 7º ano, principalmente, com os quais eu vou bater um papo também. E aí eu fiquei pensando uma questão que poderia ser bem interessante, e aí fiquei pensando na poesia, na musicalidade, nas palavras que o Hans Staden usou, na quantidade de termos tupinambá que ele traz. E aí eu decidi propor uma forma de contar. E aí eu trouxe algumas estrofes que eu fiz em forma de cordel. Mas aí o desafio é que vocês imaginem outras fases da vida do Hans Staden, outras aventuras que ele viveu, detalhes que não aparecem no livro dele e que a gente pode transformar em cordel. Vamos lá? Eu vou ler então. O livro normalmente é conhecido como A Verdadeira, de Hans Staden, lembra daquele título gigante? E aí eu chamei Cordel da História Verdadeira, de Hans Staden. Vamos lá? Verdadeira história e descrição de paisagens, de seres nus e ferozes que chamaram selvagens, porque viviam nas selvas e comiam homens. Quem contou a narrativa foi o famoso Hans Staden, que andou no Novo Mundo, vindos das terras de Hessen, saga que virou livro, dessas que nunca esquecem. Fábula que vem de longe no fascículo de um alemão, lembra um tal Marco Polo que escreveu um tal milhão, aventureiros andantes, andarilhos de excursão. Foi a primeira viagem lá do Porto de Portugal, para a terra para Brasil, rumou na Rota de Cabral. Era antropofagia no tal país do carnaval. Trópico de Capricórnio, imenso céu estrelado, pela linha do Equador, Oceano Atlântico, piratas e corsários, tempo bem movimentado. Os dias de travessia traziam tantas surpresas, belo fogo de São Telmo, iluminando belezas, e os peixes voadores mergulhando em incertezas. Madeiras e açúcares, dinheiro e desventura, tantos marinheiros ao mar nas longas noites escuras, seguindo para tão longe, para uma nova cultura. Hans conheceu o comércio, tempo da colonização, viu grandes combates no mar e a triste escravidão, e o povo civilizado dando seus tiros de canhão. Não demorou muito tempo, sua primeira estada, conheceu Pernambuco nessa primeira chegada,
passou por Itamaracá e voltou numa tacada. Então, a partir dessa movimentação, vocês vão pensar a biografia do Hans Staden, que outras aventuras ele viveu e que não aparecem no livro e que a gente vai transformar em cestilhas, né? Essas estrofes aí com 6 versos. Daí eu comecei a escrever já a segunda parte. Olha, vou ler só alguns trechinhos para a gente finalizar o nosso bate-papo. Na manhã ensolarada, o dominaram ligeiro. No meio dos Tupinambá, só sentiu desespero. Foi mantido sequestrado, trancado no cativeiro. Ele que era caçador, virou a caça cansada. Quanto mais mestre armeiro, que veio numa esquadra. Arrependeu de embarcar, ventura inesperada. Então daqui para frente vocês vão contar essa história. Sabe por quê? Porque essa história, ela precisa ser recontada. Então a nossa exposição virtual, o nosso encontro digital e esse cordel para encerrar o nosso bate-papo. Agora eu vou ler a última estrofe para vocês e dar um grande abraço. Vocês fiquem em casa, se cuidem e continuem navegando para aprender mais. E não sou eu quem repete esse tal cordel de ação. É o cordel que adora uma boa repetição. É o cordel que repete uma boa repetição. Que repete uma boa repetição. Uma boa repetição. O Instituto Márcio Staden agradece ao palestrante, professor Augusto Rodrigues, pela aula interessante e divertida. Não queremos deixar a oportunidade de mencionar a nossa exposição virtual sobre o livro de Hans Staden, que pode ser visitada no site do Instituto www.marciostaden.org.br. Além disso, estamos preparando um podcast com a leitura do livro em português. Aguardem os nossos avisos para ouvir as histórias e aventuras interessantes de Hans Staden.